O Charles Leclerc comandou uma dobradinha da Ferrari conquistada no ritmo puro no GP dos Estados Unidos, mas deu para perceber que vocês estão bem irritados em ver o Max Verstappen mais uma vez jogando todo mundo para fora da pista e nada acontece com ele, certo? O Ju Responde vai focar bastante nessa questão da tangente é soberana, que é o centro do código de pilotagem atual da Fórmula 1 e que o Max coloca debaixo do braço e vai para a pista. O que a gente tem no cardápio nas perguntas enviadas no meu Instagram, MyF1Live? Fica aqui o convite para todo mundo participar. Depois de cada corrida, eu abro uma caixinha de perguntas nos stories e aí vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, as que mais se repetem, eu respondo por aqui. Então, primeiro, por que o Lando foi punido? Por que o Russell foi punido? Por que na primeira volta vale tudo? A falta de consistência dos comissários? Se a Ferrari arrumou ou não arrumou o carro? Por que teve tanta diferença da Red Bull de sábado para o domingo? E esse Liam Lawson, hein? Será que ele vai para a Red Bull? Sobre Band e Globo, eu falo em um vídeo para o UOL. Vou deixar aqui o link, não vou comentar sobre isso nesse vídeo. Começando, por que o Lando foi punido se o Max também estava totalmente fora da pista na ultrapassagem? Então vamos lá, esse tal código de pilotagem da Fórmula 1, ele começou a valer nesse ano. Ele é um código que foi trabalhado a várias mãos, inclusive os pilotos foram muito ouvidos. Antes tinha aquela regra toda a regra da Fórmula 1 era baseada em você tem que deixar o espaço de um carro entre você e a linha branca, mas isso gerou vários problemas e o principal problema é nesse tipo de situação, quando você tem um piloto tentando passar por fora. A regra era, se você tem qualquer parte do seu carro ao lado do seu rival na frente, quando vocês chegam no começo da curva, esse espaço que ele tem do seu carro até o final da pista, esse espaço não pode desaparecer. Essa era a regra. Mas quantas vezes a gente não vê o piloto que está na frente espalha e o outro tem que sair da pista? Então, claramente, isso não funcionava. Vários anos os pilotos pedindo para isso mudar, até que isso mudou nesse ano. E eles queriam que simplificasse, que fosse o seguinte: quem está na frente, na tangente, tem o direito sobre a curva. Eles sempre falaram, é sempre muito simples, é só fazer isso. E aí a gente viu nesse final de semana que não é tão simples assim. Primeiro, algumas pessoas perguntaram o que é tangente, ou apex, que é um termo em inglês, é a mesma coisa. É o seguinte, é o meio da curva, é onde o carro está mais próximo da zebra do lado de dentro da curva, para a direita, para a esquerda para cá, de direita para lá. Aqui, né? Então, todas as curvas têm a sua tangência, todas as curvas têm o seu apex. E aí, qual que é a regra? Você vai determinar quem tem o direito sobre aquela curva baseado em quem está na frente nessa tangente. O que acontece ali no Lando e no Verstappen é que quando eles chegam na tangente, o Verstappen que está por dentro, ele está na frente. Isso dá o direito dele fazer a curva dele. A questão é que fazer a curva dele sem se preocupar em dar espaço para o Lando. Ele não precisa porque a curva é dele, a curva não é do Lando. Acontece que ele não faz a curva. Aí que gera o grande problema. O que tem na regra, assim, se o outro piloto não faz a curva? Não tem, porque a regra é feita para ser bastante simples. Porém, existe uma segunda camada dessa regra. E não é uma regra que está escrita no regulamento da Fórmula 1. É um código de conduta que todas as equipes têm ali. O que os comissários estão olhando para tomar as decisões. Eu primeiro vou explicar, então, qual foi a decisão dos comissários. Foi o seguinte, como o Verstappen tinha direito àquela curva, o Lando não tinha o direito de estar ali tentando a ultrapassagem por fora e muito menos de tentar a ultrapassagem saindo da pista. Não é justificável que ele tenha saído da pista porque a curva não era dele. Então, ele sai e ganha uma vantagem e essa foi a punição dada para ele. Ok, então se você for olhar preto no branco na regra, que essa tem uma parte da regra que é preto no branco, que é justamente isso, e tem a segunda parte que é subjetiva. Claro, nada é simples. Por que a regra é desse jeito? Lembrando
que isso foi um acordo entre pilotos, equipes e comissários e FIA e tudo mais. E eles chegaram nesse código de pilotagem. Porque todo mundo entende que é muito difícil você descrever todas as situações que podem acontecer numa corrida. Então, o preto no branco é: você tem a tangente, você tem a curva. E isso foi aplicado de uma maneira consistente ao longo desse GP dos Estados Unidos. Tanto é que, e depois vocês podem estar me xingando aí, calma, porque eu vou explicar os outros casos. Tanto é que, quando rolou tudo isso, eu pensei, gente, a McLaren não vai pedir para ele devolver, porque ele vai ser punido. E não é porque, assim, eu acho que ele não tem razão e tal, não é, é simplesmente de uma maneira lógica, olhando tudo que os comissários estavam fazendo ao longo da prova. Eles estavam bem preto no branco em relação a isso. Porém, existe uma outra parte da regra, que são os fatores que mitigam essa decisão. Que é o seguinte, é uma série de perguntas que o comissário tem que se fazer. É muito complicado, gente. E essas perguntas, elas visam determinar por que eles chegaram daquela maneira na tangente da curva. Por quê? O que tem acontecido e tem gerado reclamações dos pilotos, não só na Fórmula 1, como na Fórmula 2 e Fórmula 3 também. Você só olhar a questão da tangente, o que você incentiva o piloto que está defendendo a fazer? Ele se jogar sem a mínima intenção de fazer a curva, que é o que eu vejo que o Max fez. Ele usou o regulamento de que, bom, o que vale é eu estar na frente da tangente, deixa eu dar um jeito de estar na frente da tangente. Então, por isso que existem essas perguntas que são para determinar por que os pilotos chegaram naquela posição na tangente. E tem lá, a primeira pergunta é, o piloto que está na frente na tangente, ele chegou lá porque ele se jogou sem a intenção de fazer a curva, fez um dive bomb? E os comissários aparentemente entenderam que não foi isso que o Max fez. Lembrando que eu tenho a minha visão pela imagem da câmera que a gente tem na transmissão e eles têm telemetria, eles têm outras coisas lá. Mas só para explicar como é complicado e como eles fizeram a regra de um jeito que, ok, simplificou uma parte. Essa parte da tangente não é ruim, mas ela incentiva esse tipo de comportamento que o Max teve e ele vai fazer isso todas as vezes que o Lando tentar passá-lo por fora ou qualquer outro piloto tentar passá-lo por fora. Então essa é toda a complicação do fator dessa ultrapassagem. Lembrando que, vamos supor que não tivesse rolado a punição. Então, o Lando mantém a posição. Ele passou por fora da pista. Isso abre um precedente. Então, pode passar por fora da pista se o seu rival sai da pista também. Vai colocar isso daí na regra. A gente estaria tendo conversas sobre polêmica e tudo mais com qualquer uma das decisões. Tem, na verdade, dois tipos de situação que são muito complicados para qualquer regra prever. E a gente teve esses dois tipos de situação com o Lando e o Verstappen nessa temporada. Uma é essa: o piloto tenta passar por fora e o piloto que está defendendo não consegue ficar na pista. A outra, o piloto tenta passar por dentro e o piloto que está defendendo sai da pista e se mantém à frente e ele vai falar: eu saí porque eu não queria bater com ele, porque ele se enfiou aqui. Os dois casos são muito complicados e são os dois casos que a gente teve nessa temporada. Por que é tão difícil, então, aplicar uma regra de modo igual a todos os pilotos da largada à bandeirada? Eu acho que eu não consigo pensar em um exemplo nesse GP dos Estados Unidos em que a regra não foi aplicada da mesma maneira. Todo mundo que estava na frente, na tangente da curva, teve preferência. Se essa preferência foi quebrada por alguma coisa, como foi o caso do Russell, o outro piloto levou uma punição. Isso foi coerente ao longo de toda a corrida. Acontece que, como eu estava falando sobre essas questões que mitigam, esses fatores que mitigam, eles
acabam gerando uma outra camada de compreensão para esse tipo de decisão e que você tem que decidir se você vai para esse lado que é completamente de interpretação ou não, se vai ficar só no preto e no branco mesmo. Nessa corrida, eu acho que os comissários foram bastante coerentes, mas existe, claro, um problema grande de falta de coerência ao longo da temporada inteira. Isso acontece porque são diferentes campos de jogo, são situações inúmeras, não dá para prever todas, e mesmo esse código de pilotagem, ele começa falando, olha, não dá para prever tudo que vai acontecer, então ele já começa falando, vamos errar, e não são sempre as mesmas pessoas decidindo sobre essas punições. Por que não são sempre os mesmos? Porque existe o temor de que você escolha pessoas que tenham ligações com o piloto A, com o piloto B, ou que criem essas ligações, e aí as decisões ficam completamente comprometidas. Então é por isso que a gente não tem os mesmos comissários. Mas é algo a se trabalhar. Essa parte subjetiva desse código de pilotagem é algo que claramente é preciso ser trabalhado. E, novamente, as discussões vão continuar entre piloto, equipe e a FIA. Nos próximos grandes prêmios, no México e depois no Brasil, você vai querer garantir que consegue acompanhar tudo online. E é aí que a NordVPN entra em ação, como uma equipe de segurança em uma corrida de Fórmula 1. A NordVPN é uma rede privada virtual que oculta o seu endereço IP e direciona o seu tráfego de internet por meio de uma conexão criptografada para um dos 5.400 servidores da NordVPN em 111 países. Quando você se conecta à NordVPN, o seu IP real é ocultado e você assume o IP do servidor que você escolher. Além disso, a conexão é criptografada, o que significa que os seus dados ficam protegidos dos espiões e dos hackers, garantindo que a sua identidade permaneça segura. O campeonato da Fórmula 1 está pegando fogo nessa reta final, faltam só 5 corridas e eu tenho certeza que vocês não querem perder nada, né? Então a equipe da NordVPN foi muito gente boa e arrumou um código de desconto especial para vocês. Então vamos lá, para os inscritos no canal, é só acessar o link www.nordvpn.com/paddockcomju e aproveitar 4 meses gratuitos na compra de um plano de 2 anos com garantia de reembolso de 30 dias. Fica a dica. NordVPN. Cibersegurança para o seu dia a dia. Então, o outro caso, porque o Russell tomou a punição por forçar um piloto para fora da pista e o Verstappen não? Essa mesma questão. O Russell, quando ele divide a curva com o Bottas, o Russell está por dentro da curva, mas o Bottas está na frente na tangência. A curva é do Bottas. O Bottas tem o direito a fazer aquela curva dentro da pista. E ele não faz porque o Russell está ali. Então o Russell tira ele da pista, sendo que ele não tinha o direito sobre aquela curva. O caso do Verstappen, ele tinha o direito sobre a curva, então por isso que ele não foi punido. Essa que é a diferença. Também tem algumas pessoas levantando, o Verstappen no começo da corrida com o Sainz faz algo parecido, ele sai da pista e volta na frente. Ali o Max estava na frente, o Sainz estava tentando passar, o Sainz tentando passar ele por dentro e os dois saem da pista. O Sainz tira o pé do acelerador porque ele sabe que aquela ultrapassagem não vai valer. Não vale você passar um piloto por fora da pista. E ali tem aquele fator de que ele não foi puxado para fora da pista, forçado para fora da pista, né? Porque ele estava por dentro. Então, por isso, o Sainz mesmo tira o pé de maneira acertada, porque aquela ultrapassagem não valeria, porque ele, Sainz, saiu da pista. Então, o piloto pode fazer o que quiser na largada, já que a FIA vê o começo da prova de maneira diferente. O que ele quiser também não é um exagero dizer, né? É claro que você não pode causar um acidente, um strike, como, por exemplo, o Grosjean lá no GP da Bélgica de 2012, aquele acidente bastante famoso do Grosjean, que gerou, inclusive, a suspensão dele. Mas os próprios pilotos pediram, e lá na época do Charlie Whiting, falou, olha, tudo bem, você quer fazer um código de pilotagem?
e a gente vai ter regras bastante específicas sobre isso, ok, pode fazer, mas por favor, nas primeiras curvas não tem como aplicar isso, porque sempre vai acontecer um monte de coisa que vai ser limítrofe e nós não queremos que esse tipo de coisa vire punição. Isso veio dos pilotos, foi conversado com a FIA há muito tempo, é completamente aceito e todo mundo sabe disso. Então não tem problema nenhum nessa questão de piloto espalhar em cima do outro na largada. Na verdade, o próprio Lando disse depois da corrida, é claro que essa pergunta vem porque o Verstappen espalhou para cima do Lando na primeira curva, e aí o Charles Leclerc aproveitou para tomar a liderança. O próprio Lando disse assim, olha, a gente nem estaria tendo essa discussão aqui sobre essa disputa minha com o Max se eu não tivesse pilotado de um jeito melhor na largada. Eu não deveria estar naquele lugar, porque era claro que o Max ia usar a possibilidade que as regras dão para ele espalhar para cima de qualquer adversário que tivesse ali ao lado dele na largada. Por que que o pole position, então, larga por fora? Parece sempre desvantajoso no quota. O pole position sempre vai largar aonde está mais emborrachado. Então, ele vai largar aonde está a trajetória normal da pista, né? Então, no caso de cota, e sempre vai ser um problema quando a trajetória é de um lado e a primeira curva é do outro lado. Então, sempre vai ser problemático isso. Mas é a característica de cada circuito. Interlagos também é assim, né? A trajetória ideal é do lado direito e a primeira curva é para o lado esquerdo. Tem um caso de Imola, que é ao contrário, né? A trajetória normal do lado esquerdo, a primeira curva para o lado direito. Sempre quando tem esse tipo de pista, é mais complicado para o pole position, mas é assim para todos os pole positions, né? E é normal e é até legal que haja essa diferença entre as pistas. Esse resultado positivo da Ferrari indica uma evolução no assoalho de Monza? Sim, então essa foi a primeira pista em que eles pegaram trechos com várias curvas de alta velocidade. Recapitulando o que aconteceu com a Ferrari, eles colocaram um assoalho no carro lá no GP da Espanha, que gerou muito bounce, o carro começou a saltar muito. E aí ele aparece mais em alta velocidade. Para isso não acontecer, eles tiveram que subir um pouco o carro. Subindo o carro perde performance, porque ele perde parte do efeito solo. Demorou um pouco para a Ferrari entender o que tinha dado errado nos dados deles, que não previram que esse novo assoalho traria esse resultado para o carro. Então, eles passaram por um tempo usando metade um carro, metade outro carro, para tentar entender o que aconteceu. Depois eles fizeram o novo assoalho para curar isso, e esse assoalho chegou quando chegou, né? Chegou em Monza, porque ficou pronto para Monza, mas estava claro para eles que Monza não daria uma resposta definitiva, só tem ali a parabólica, que é uma curva mais rápida em Monza, o resto é reta rápida, isso o carro não estava saltando, era mais nas curvas. Depois veio Azerbaijão e Singapura, então sem curvas de alta velocidade, e agora veio Austin, uma pista de verdade, em que esse novo assoalho da Ferrari seria testado e aprovado, né? A Ferrari ainda não tem um assoalho, um ritmo em curvas de alta velocidade tão bom quanto o ritmo da Red Bull, quanto o ritmo da McLaren também, mas agora, a diferença que estava dando no meio da temporada era meio segundo nas curvas de alta velocidade. Agora é um décimo e meio nas curvas de alta, e a Ferrari tem o melhor carro do grid nas curvas de baixa velocidade. Esse circuito de Austin, ele é 8 ou 80, é curva de alta ou curva de baixa. Então a Ferrari não estava perdendo muito nas curvas de alta e estava ganhando dos outros nas curvas de baixa. Isso aliado ao bom trato deles com os pneus, que é uma característica do carro desse ano, explica essa vitória. E principalmente com o pneu médio, né? Eles já mostraram no SQ1, SQ2 da sprint que eles estavam muito fortes com o pneu médio. E aí, na sprint, eles
muita gente falando eles poderiam ter vencido se não tivessem ficado naquela briga interna entre o Sainz e o Leclerc no começo da sprint. O próprio Verstappen falou, olha, eu venci, mas olha essa Ferrari, porque eles estavam no final da sprint, então o povo estava tudo sem pneu e a Ferrari forçando o ritmo e todo mundo ficou olhando, olha, esse carro está muito bem com esse pneu. E eles só não conseguiam tirar esse mesmo desempenho do pneu macio, então na classificação um pouco mais atrás era uma questão de será que eles vão ter posição de pista para conseguir desenvolver o seu próprio ritmo na corrida? E aí o Max foi lá e deixou a porta aberta para o Leclerc provar isso, que eles tinham o ritmo. Aliás, o pessoal assinante do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju já sabia de tudo isso, porque eu fiz uma live, um dos mimos que o pessoal recebe no Paddock da Fórmula 1 com a Ju, uma live logo antes da corrida, comentando sobre todas essas possibilidades, comentando também sobre Globo, Band, bastidores da Fórmula 1, uma série de coisas. Para quem não entende ainda como funciona o No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, é um programa de assinatura. Você assina por mês e você recebe conteúdo que eu faço especificamente e especialmente para os assinantes. Então, são newsletters, são podcasts, são essas lives, tem um e-book, que inclusive você pode comprar também o livro físico com todas as minhas melhores matérias, contando a história da temporada inteira. É um livro que acaba ficando muito, muito bacana. E a cereja no bolo é o nosso encontro durante o final de semana do GP de São Paulo, em que as equipes sempre me ajudam com vários mimos para os assinantes. Fica o convite para assinar, é o www.catarse.me/nopaddock e tem vários tipos de planos aí para vocês fazerem parte da nossa turma. A gente tem também um grupo de discussão, um clima muito saudável, sem briga, recomendo, tá? Voltando aqui para o Ju Responde. O que aconteceu com o Max? Porque o carro tinha algum problema, no sábado o carro estava ótimo. Eu já dei um spoiler aí, né? O carro estava ótimo porque ele estava correndo de cara para o vento, e isso sempre facilita ele cuidar dos pneus. Se as Ferrari estivessem mais perto dele ali no começo da sprint, talvez o carro não estivesse tão bom assim. Dito isso, o carro sofreu alguma mudança, sim, da sprint para a corrida. Ele começou a sair muito de frente. Primeiro, a Red Bull claramente encontrou o caminho de novo. Eles tinham dito que na Itália eles entenderam o que estava dando errado com o carro, entenderam o que eles tinham que fazer, e a partir daí, primeiro teve uma pequena atualização no GP já do Azerbaijão, que já melhorou o carro, e depois agora chegou o resto da atualização para esse GP dos Estados Unidos. E desentortou o carro, digamos assim, aquela falta de conexão entre a dianteira e a traseira que fazia com que fosse muito difícil acertar o carro para vários tipos de curva. Isso não está acontecendo mais. Mas ainda assim o carro não tem uma janela de funcionamento muito grande, tem uma janela de funcionamento menor do que a McLaren, por exemplo. Então é algo que eles ainda têm que trabalhar e, é claro, sempre que você coloca uma atualização importante no carro, demora um tempo para você entender como otimizar o rendimento desse novo carro. E é isso que é esse aprendizado que a Red Bull está passando agora. Então, a diferença do sábado para o domingo foi que no domingo o carro começou a sair muito de frente, mas tem a ver com esse aprendizado. O carro melhorou com certeza. Por que o primeiro colocado sempre tem vantagem sobre os demais em relação ao ritmo de corrida? É legal essa pergunta, muitas vezes as pessoas que estão começando a ver Fórmula 1 e não entendem, porque às vezes o Norris, por exemplo, conseguiu uma vitória super tranquila em Singapura e agora o Charles Leclerc conseguiu uma vitória super tranquila. Essa questão da turbulência é muito forte. Lembra que os pilotos, até quando tem vento, eles falam, nossa, bateu um vento no carro e eu perdi um pouco o carro. Quando você tem um ar turbulento de um carro que está na sua frente, e quando eu falo um carro que está na sua frente, não é 1 segundo na frente, é 5, 6 segundos na frente, já vai afetar o seu carro.
Essa turbulência faz você escorregar um pouco na curva, o carro desequilibra um pouco. E o que acontece? Primeiro, você vai ser mais lento. Segundo, você vai desgastar mais o pneu. Então, por isso que os estrategistas da Fórmula 1, eles sempre vão estar buscando um ar livre para o piloto voltar. Então, é para ele parar no box. Às vezes ele fala assim, me tira desse trânsito. Às vezes você vê o piloto falando. O que o piloto tá falando? Olha, aqui eu não consigo nem fazer meu ritmo e eu estou destruindo meu pneu. É melhor a gente parar para eu andar sem ninguém na minha frente, porque daí eu vou conseguir um ritmo melhor. E isso tem a ver com a turbulência, e é por isso também que o piloto que está lá na frente, como eu sempre falo, de cara para o vento, ele sempre vai ter uma vantagem muito importante, porque ele conserva o pneu e faz o próprio ritmo. Finalizando aqui, o Liam Lawson surpreendeu, ele tem mesmo chance na Red Bull? Bom, não sei nem se é uma questão de surpreender, porque existe um hype muito grande em cima do Liam Lawson dentro da Red Bull. Isso tem a ver com o rendimento dele em teste, o rendimento dele com o simulador, o tipo de papo dele com os engenheiros e a frieza dele também. Porque o que eles precisam? Qual que é o perfil que eles precisam? Eles estão procurando o piloto que é a melhor dupla para o Max Verstappen. O Max Verstappen é um piloto que anda perto do limite do carro, do máximo que ele tira do carro, algo muito próximo do máximo que o carro pode dar, consistentemente. E isso vai entrando na cabeça de qualquer um que está ao lado dele, porque o dia que você é perfeito, você é igual a ele. É basicamente isso, né? E o dia que você está mais ou menos, ele vai lá, mete 3 décimos em você. E eles precisam de um piloto que não se abale com isso, que fala, ok, o que eu preciso melhorar? Eu vou trabalhar e eu vou melhorar e eu vou chegar lá. E eles veem no Liam Lawson um cara que tem essa postura. E ele tem também a velocidade. Agora, ele vai entrar no lugar do Sérgio Pérez? A gente sabe que o Pérez está sendo mantido nessa vaga porque ele mantém um clima bom dentro da equipe, ele traz muito dinheiro para a equipe, comercialmente é uma escolha muito interessante, e também porque até aqui a Red Bull estava levando o campeonato de pilotos e construtores, mesmo com ele não indo bem. Isso deve mudar esse ano e é uma grande preocupação para o ano que vem também. Então é dentro desse contexto que você pode pensar, nossa, mas até agora ele sobreviveu, agora que ele vai ter que ir embora da Fórmula 1, é porque realmente o cenário na Red Bull mudou. E o Liam Lawson aparece como grande candidato por isso. É um cara frio e é um cara que é rápido também. Nesse final de semana, claro que a corrida chama muito a atenção, ele fez a estratégia certa, né, para quem estava largando lá atrás, que era começar com um pneu duro. O pneu duro acabou durando muito mais do que se esperava, uma corrida que era para ser 2 paradas e o safety car do Hamilton ajudou também, mas acabou virando uma corrida de 1 parada, e esses pilotos que começaram com o pneu duro foram lá para os pontos, né, tirando o Lance Stroll. Mas teve essa corrida impressionante, teve também durante a classificação, então ele nem fez direito o Q2 porque ele sabia que ia levar uma punição, mas no Q1 ele fez um temporal lá, mostrando que ele tem velocidade. Foi uma corrida só, mas olha que curioso o que aconteceu nessa corrida, né? O Tsunoda estava largando lá na frente, o Tsunoda é um piloto muito rápido, mas não é um piloto com o mental tão forte quanto o Liam Lawson. Essa é a leitura dentro da Red Bull. E aí o que acontece durante a corrida? Depois que primeiro o Yuki não tem uma boa comunicação com o engenheiro, ele parou antes do pneu acabar e essa parada acaba com a corrida dele. E aí o Liam, com a estratégia certa, vai parar na frente dele. E aí dá para sentir que o Tsunoda fica meio perdido. Como assim esse cara tá na minha frente? E aí ele sofre uma punição e tal. Então, tudo isso só corrobora com esse pensamento da Red Bull de que o Liam é um pacote melhor para estar ao lado do Verstappen, justamente pela maneira como o Verstappen é.
Esse foi o Ju Responde do GP dos Estados Unidos. Tô voltando na semana que vem, direto do México. Não, eu volto. O Ju Responde vai ser gravado já no Brasil, porque tá chegando o GP de São Paulo. Mas eu volto falando, claro, sobre a corrida da Cidade do México na semana que vem. Tchau, tchau.